A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa sobre o Sermão do Monte. Depois das bem-aventuranças, falaremos agora sobre o sal da terra e luz do mundo, baseado no texto do livro de Mateus, capítulo 5, dos versos de 13 a 16. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Nesse primeiro domingo do mês de agosto, 2 de agosto de 2026, estamos aqui com mais um programa Sementes da Fé. Amados e queridos irmãos, eu quero alertar a vocês um convite especial. Dias 19, 20, 21 e 22 do mês de agosto, 4 dias intensos, o dia do evangélico, com 4 atrações fortíssimas para que eu e você possamos adorar o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, o unigênito de Deus, será adorado, será celebrado nesses 4 dias para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Oferecimento e uma realização da OPEG, da Ordem dos Pastores Evangélicos de Jequié. Mas gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, de versos de 13 a 16, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, derrama a tua graça, derrama o teu conhecimento, para que possamos cada vez mais perseverarmos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Derrama a tua graça sobre todos os ouvintes, sobre todos os irmãos e irmãs nesta manhã de domingo, e que o teu poder possa ser, ó Deus, assim, libertador, revelador para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, o texto ora lido, Mateus capítulo 5, dos versos de 13 a 16, tem um objetivo nesta manhã sobre a influência do discípulo no mundo. Nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos influenciar como filhos de Deus na terra. Para quê? Para que vejam as nossas boas obras, para que vejam o meu e o teu comportamento e glorifiquem ao Deus nosso Pai.
O objetivo nesta manhã é levar os ouvintes, irmãos e irmãs, a compreenderem que todo discípulo de Jesus Cristo foi chamado para influenciar o mundo através de uma vida santa, perseverando os valores do reino e refletindo a luz de Jesus em uma sociedade marcada pelo pecado. Em uma sociedade caída que precisa reconciliação, que precisa se reconciliar com o Pai através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Depois de apresentar o caráter verdadeiro do discípulo nas bem-aventuranças, o Sermão do Monte continua e Jesus passa a mostrar sua missão. Primeiro ele nos ensina quem somos, agora ele ensina para que existimos. O cristão não foi chamado para viver isolado do mundo, mas para transformá-lo pela presença de Cristo Jesus em sua vida. Jesus utiliza duas figuras muito conhecidas na época, o sal e a luz. Ambos possuem algo em comum. Exercem influência. O sal preserva, a luz ilumina. Da mesma forma, Deus deseja que seus filhos, seus discípulos, façam diferença onde vivem. Porque o discípulo, ele é o sal da terra. Versículo 13, ao qual nós lemos: vós sois o sal da terra. Jesus não está dizendo vocês serão. Ele está afirmando: vocês são. O sal no tempo de Jesus possuía grande valor. Era utilizado para conservar alimentos, dar sabor, purificar e servir como símbolo de aliança. Assim também é o discípulo. Sua presença preserva valores, sua vida impede a deterioração moral ao seu redor, ao seu ambiente, e sua palavra transmite esperança. Nós precisamos preservar os valores do reino, os valores do reino de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade com uma inversão de valores. O que é errado se tornou certo e vice-versa. E nós precisamos preservar. Nós, como filhos de Deus, como discípulos do Altíssimo, é necessário que eu e você estejamos prontos para sermos usados pelo nosso Deus Pai como instrumento de justiça em suas mãos. O perigo de perder o sabor. Por quê? Porque se o sal se tornar insípido, o problema não é o mundo perder o sabor. O problema é a igreja deixar de viver aquilo que prega. A responsabilidade que nós precisamos assumir é que o nosso discurso é necessário que ele tenha uma veracidade no meu e no teu comportamento. Quando o discípulo se torna igual ao mundo, ele perde a sua autoridade espiritual. Onde existe um verdadeiro cristão, existe uma influência espiritual. Não perca a sua autoridade espiritual se amoldando ao mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade para transformar o mundo e não sermos amoldados a ele. Toda vez que nós nos amoldamos ou que nós igualamos ao mundo, nós perdemos o nosso testemunho. Toda vez que amoldamos as coisas terrenas, nós perdemos a nossa influência.
E Jesus afirma que um sal sem sabor já não cumpre o seu propósito. O discípulo precisa conservar a sua identidade em Cristo Jesus. A identidade celestial, os valores do reino de Deus. É necessário que eu e você assumamos a responsabilidade. Para quê? Para nós sermos representantes dos céus, representantes do reino de Deus, instrumentos nas mãos do Altíssimo. O discípulo é a luz do mundo, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. A luz não existe para si mesma, ela existe para iluminar. Cristo Jesus é a verdadeira luz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Nós refletimos essa luz, a luz de Jesus. Vivemos em um mundo marcado por violência, mentiras, corrupção, desesperança e confusão espiritual. É exatamente neste cenário que Deus levanta a sua igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo. Para quê? Para que sejamos luz, para iluminar as trevas. Esse mundo caído precisa, como eu disse anteriormente, da reconciliação com o Pai. O ministério da igreja é o ministério da reconciliação, trazer de volta a identidade celestial, ora perdida no Éden. Quando o homem cai, ele perde a sua identidade espiritual e é necessário resgatar para que ele se torne novamente filhos e filhas de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A luz não reclama da escuridão, ela simplesmente brilha. A luz não reclama das trevas, e eu costumo dizer que não importa a densidade das trevas, uma fagulha da luz de Jesus dissipa todas as trevas em nome de Jesus. Por isso que a palavra vai dizer que Jesus veio para desfazer todas as obras do nosso adversário, e é necessário que brilhemos, porque a luz não é minha nem é sua, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM, a luz é Jesus. Nós somos representantes do reino de Deus, e é necessário que no meu rosto, que no seu rosto, brilhe a luz de Cristo Jesus. A luz não reclama das trevas, ela simplesmente brilha e dissipa as trevas em nome de Jesus. Uma cidade edificada sobre o monte, versículo 14. Na Palestina, muitas cidades eram construídas sobre montanhas. À noite, suas luzes poderiam ser vistas de longe. Jesus compara seus discípulos a essa cidade. A vida cristã não pode ser escondida. Nossa maneira de viver revela quem servimos. A nossa maneira de viver revela quem somos. A nossa maneira de viver revela que somos representantes do reino de Deus. E o mundo está nos observando. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas escolhas e o nosso caráter. É necessário que o discípulo de Cristo Jesus precisa permitir que o Espírito Santo de Deus forge o meu e o teu caráter para a honra, glória e engrandecimento do nome do nosso Senhor. Porque antes de ouvir nossa mensagem, as pessoas observam a nossa vida.
observam os nossos comportamentos. E precisamos ser testemunhas, precisamos estar atentos e apercebidos. Para quê? Para sermos um exemplo na sociedade, para sermos representantes genuínos do reino de Deus. Precisamos verdadeiramente representar Jesus de Nazaré como nosso irmão mais velho, e o nome do Senhor será glorificado, como nós lemos no capítulo 5 do livro de Mateus. A candeia não foi feita para ficar escondida. Versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um recipiente. Ela é colocada no alto para iluminar toda a casa. Da mesma forma, Deus concede dons, talentos e oportunidades para que sejam usados em favor do reino de Deus. Cristãos escondidos deixam de cumprir sua missão. Cristãos que se isolam, cristãos que querem ficar escondidos, não cumprem o seu propósito diante de Deus. Nós precisamos acordar, despertar do sono, porque tem muito cristão 007, cristão que estão secreto, escondidos, que ninguém sabe, seu comportamento não coaduna com o que você diz que é, e precisamos resgatar, precisamos assumir a responsabilidade daquilo que recebemos, daquilo que carregamos da parte do nosso Senhor. E a autoridade foi nos dada pela pessoa bendita de Jesus. E em nome de Jesus, que nós precisamos resgatar e cumprir o nosso propósito diante do Pai. Não esconda aquilo que Deus colocou em sua vida para abençoar o seu semelhante, para abençoar outras pessoas. Não adianta vivermos escondidos. A luz não pode ficar debaixo de uma vasilha, ela não pode ficar escondida, ela é colocada em um lugar alto, ela é colocada onde todos possam ver, onde a luz pode atingir o maior número de pessoas, para que elas recebam as bênçãos que eu e você temos recebidos da parte de Deus Pai. Tem um hino antigo do cantor cristão que diz: conta quantas bênçãos são, quantas bênçãos, meu irmão, minha irmã, você tem recebido da parte de Deus. E nós desejamos que o nosso semelhante recebam, que tenha a mesma alegria, a mesma paz que excede todo entendimento. Precisamos desejar ardentemente que as pessoas que não reconhecem Deus como Pai, que ainda não teve o privilégio desse vínculo paterno com Deus, é necessário que eu e você estejamos nas mãos do Pai, para ser usados pelo Pai, para que a luz de Cristo Jesus ilumine as vidas que estão em trevas. É necessário que eu e você não nos escondamos, mas que nos prontifiquemos, que nos disponibilizemos para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e bendito na terra, através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. E o que nos diz no versículo 16 do capítulo 5 do livro de Mateus: brilhem as vossas boas obras. Jesus não incentiva uma religiosidade exibicionista, não é isso. Ele condenou isso mais tarde no capítulo 6 do livro de Mateus.
Ele ensina que as boas obras devem apontar para Deus. O objetivo não é receber elogios, não é receber reconhecimento. O objetivo aqui é glorificar o Pai, que o nome do nosso Senhor e Salvador seja glorificado. Através de quê? Do nosso serviço para o reino de Deus, do nosso labor, do nosso trabalho. Porque a Bíblia vai dizer, e Jesus Cristo vai expressar em uma das suas biografias no Evangelho: meu pai é trabalhador e eu trabalho até os dias de hoje. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, arrancar de nós todo exibicionismo, toda religiosidade. Precisamos arrancar de nós qualquer tipo de reconhecimento. Nós somos instrumentos. Instrumento precisa de um instrumentista. E o nosso instrumentista é o professor por excelência, o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que usou Jesus de Nazaré e tornou o Cristo que está sentado à destra do Pai. É o mesmo Espírito que quer usar a mim e a você na presença dele. Precisamos estar atentos, apercebidos e vigilantes, meu irmão. Porque quando nós servimos a Deus, precisamos ter humildade. Precisa ser com amor. E precisa genuinamente uma sinceridade através da sensibilidade. Pastor, porque todas as vezes que o senhor fala de sinceridade, o senhor coloca a palavra sensibilidade depois. Porque se nós não tivermos sensibilidade no espírito, tornamos sincericida. Nós matamos as pessoas com as nossas crenças, com as nossas verdades. E a verdade não é minha, não é sua. A verdade é Cristo Jesus. Ele é a verdade, porque a Bíblia diz que toda justiça humana não passa de trapo de imundícia. Então precisamos, com o reino de Deus, a sua justiça e a paz do reino de Deus. Não é a que eu acho, não é a que eu considero, não é aquilo que eu penso, não é a minha vontade, é a vontade do Pai, é o reino de Deus que precisa ser estabelecido, e nós, como instrumento de justiça em suas mãos, somos representantes do reino. A luz não é sua, a luz é Jesus. As pessoas enxergam Cristo através de mim, de você. As pessoas enxergam Cristo através de nós, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo vive para que Deus apareça e não para que ele seja reconhecido. Não é isso. Nós não precisamos de reconhecimento. Precisamos que, ao ver a meu comportamento, aquilo que eu discurso, esteja coadunado, esteja alinhado. Para quê? Para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus Pai. Qual a síntese aqui dessa lição? Qual o discípulo verdadeiro?